sempre gosto de fazer alguns resuminhos, e um, para mim, está muito claro, a importância da educação. O dois, a possibilidade de reconhecer o que você quer dentro do seu ambiente educacional, né? Assim, não, eu vou, faço medicina, mas dentro de casa já vi um questionamento. Mas tá, vai fazer o quê depois que Uhum. faz isso, né? Não, muito claro a identificação com a dermato, passa a fazer especialização, vai para um momento onde ela está atuando, mas com muita clareza do foco que foi, não, tenho que buscar algumas referências porque eu quero, né, ir para um ambiente mais de clínica, trabalhar, né, enfim, com outras questões que estavam para além daquilo que estava sendo feito lá na residência. Feito isso, passo uma ação empreendedora muito clara, né? Eu queria gerir meu tempo. Isso para mim ficou muito claro. Veja o que é que motivou no primeiro momento. Eu não queria estar intimamente ligado a uma estrutura que controlasse aquilo, mas eu queria controlar essa relação, né? Então eu queria gerir meu tempo. Isso foi mola propulsora para eu começar a tomar decisões. Passo a fazer aquilo que muitas vezes a gente precisa fazer enquanto empreendedor, que é correr atrás do nosso prejuízo, né? Mandar mensagens, passar a se colocar, ainda que sem remuneração, ela coloca também, disse, ó, André, num primeiro momento eu estou querendo ir até para fazer voluntariado, Uhum. né? E nem sempre, às vezes, a gente se coloca, ou temos de fato a condição de fazê-lo. Mas eu vejo muitas vezes, até mesmo dentro das faculdades, quando eu falo para a turma, a turma muitas vezes, não, professor, mas aquele estágio lá, ele não remunera assim, assim, assado. Não está no seu momento, muitas vezes, de estar fazendo isso. Se coloque, porque isso aí vem como consequência. E aí eu pego esse trechinho da fala dela e disse, olha, até, André, me colocar para fazer voluntariado, para ter o momento do aprendizado, de entender como é que o fluxo funciona e tal, porque eu já tinha essa clareza de querer voltar. Então veja o quão rico foi esse momento dessa história, até eu ter o apoio da família, né, de poder disponibilizar para ela um espaço, o que é extremamente importante, para ela dar os primeiros passos e construir uma história que hoje, depois de 10 anos, né, tantos aprendizados que agora a gente vai começar a extrair, né? Uhum. E aí vem a pergunta que na sequência eu queria já introduzir, que é: Michele passou então a empreender e essa ação empreendedora provavelmente ela foi muito focada no ato do atendimento, do ato técnico, né? Uhum. Eu precisava então ali atender os meus pacientes, esses pacientes com uma dor técnica inicialmente, né? E eu tinha que utilizar dessa técnica para poder chegar ao resultado que ele queria. Mas o ato empreendedor leva a gente para além da técnica, Uhum. né? Aquilo que permeava controles administrativos, né? Controles de pessoas, pessoais, né? Enfim, coisas que, vamos dizer assim, estão ali, né? Circuncidando a ação operacional. Como foi esse impacto? Né? Quando foi que caiu essa chave do tipo, poxa, mas eu não só deveria atender, né? Não era tão fácil, não era só abrir esse espaço aqui e receber os clientes e ponto. É. Quando foi que caiu essa chave e como foi que você entendeu que se comportou nesse momento? Então eu tinha toda essa ideia que era muito Né? bonita, que eu queria ter a Exato. clínica, que eu queria ter um espaço só pra mim, do meu jeito, que eu ia decorar do meu jeito, eu ia atender do meu jeito. E aí eu resolvi abrir, a gente foi fazer o projeto e tal. Aí um dia, Eduardo, que é meu marido, né, Uhum. virou pra mim e fez assim: a gente precisa fazer um plano de negócio. Eu, Uhum. plano de Plano de negócio? negócio. Não é, a gente vai ter que sentar e Uhum. aí pra fazer assim, você sabe quanto que você tem que ganhar pra Faturar. poder pagar as contas? E eu não tinha a menor ideia, Ideia. né? Perfeito. Porque até então eu tinha alugado um consultório. Sim. Primeiro eu trabalhei numa clínica que eu recebia por hora e por procedimento, então eu não tinha conta pra pagar. Exato. Depois eu alugava esse consultório nessa clínica que eu pagava a hora do lugar. Então isso Perfeito. era muito legal, porque quando eu não tinha paciente, eu não pagava. E aí, nessa época, só voltando assim um pouquinho nessa época, várias vezes eu não tinha paciente a semana inteira. Sim. Então, isso já foi um primeiro impacto lá atrás, quando eu comecei, que às vezes no mês, eu não eu me lembro do primeiro mês, assim, eu não conseguia pagar para coisas básicas de Básicas. casa, Perfeito. né? Mas eu acreditava muito. Sim. Então, eu dizia, não, eu vou passar um perrengue aqui, lá na frente depois eu vou colher. Eu sempre acreditei. Então, Perfeito. isso é uma coisa, assim, que eu acho que é o primeiro passo, assim, você tem que acreditar que vai dar certo. Exato. Porque eu tinha muito claro, assim, que eu ia chegar lá. Tá. Nem que fosse na minha salinha, mas que eu ia chegar, que Certo. fazer as coisas do meu jeito. E aí,
quando ele falou assim, você precisa saber quanto que você vai ganhar, porque você vai precisar pagar funcionário. Então era outra coisa. Não tinha noção de que eu tinha que ter Tá. pessoas trabalhando também junto. Aham. Várias coisas foram acontecendo assim. Eu falei, precisa disso Isso tudo? tudo? Não era só sentar e atender? Aham. E aí, quando ele fez umas contas lá, ele falou: "Ó, você precisa ganhar tanto, faturar tanto para poder a gente pagar as contas básicas e Perfeito. não lucrar nada, porque no primeiro ano a gente não vai ter lucro, tal". E aí eu pensei, nossa, não, então acho que eu vou voltar lá pro meu consultório, que eu pagava só a hora, Aham. pagava só os produtos. Então ali já começou a dar uma reviravolta na minha Reviravolta. cabeça. Aí, e eu lembro que nessas idas e vindas que eu vinha para São Paulo, uma vez eu li uma reportagem do dono do Madeiro na revista da Gol, e Perfeito. ele explicando que o sucesso do Madeiro era porque tinha processos. E foi a Boa. primeira vez que eu ouvi Ouvi essa palavra, processos. processos, assim, que eu Oh. entendi que não era um processo jurídico, né? Sim. Que eu entendi que tinha que ter processos. Aí eu falei, nossa, então eu vou precisar disso daí depois. Tá. Aquilo ficou gravado. Aí, nessa história que Eduardo falou, vamos fazer o plano de negócio e tal, chegou minha mãe e disse assim: a gente precisa organizar os processos da clínica. Ó. Aí eu falei, nossa, eu já ouvi isso. Lembro o que é, que eu lembrei da Exato. reportagem do dono do Madeiro na Gol. Aí ela falou: a gente vai precisar de uma empresa para poder ajudar a gente a organizar os No processos. processo. E aí foi onde entrou André na história. Que aí minha mãe foi atrás do Sebrae. Ai, certo. é, Que foi assim, apareceu uma pessoa É, lá exato. de um projeto De do um projeto. Sebrae, Exato. Projeto Ali. Projeto Ali, foi. Exato. E aí eu falei, ó, já apareceu essa pessoa aqui do projeto. Ah, pronto, vamos atrás dele do Sebrae. E aí foi quando a gente se inscreveu lá e teve umas opções de empresas e aí a gente se conheceu e eu Foi. fui lá, Me lembro como hoje. fui lá, saí da Da academia. academia, assim, olha, André, o meu tem um horário e tal, tal. Isso é que bom. Vamos lá visitar, né? Pronto, e a gente começou esse trabalho de organização de processo. Então, assim, várias coisas Foram encaixando. foram acontecendo. E aí tinha que fazer reunião, né, André? Exato, tem Era que fazer, né? outro paradigma, Outro assim, paradigma. quebrado. É. Tem que fazer reunião toda semana. Aí você, Reunião? reunião? Pra quê? Pra quê? Aham. Não era só me entregar isso e acabou, né? Não, Exato. a gente precisava se reunir. Então, foram outras Exato. coisas, assim. Você precisava de reunião toda semana. Então, André sabe como é difícil É, você, é no doloroso. começo, eu falei, não, mas eu preciso atender, né? Exato. Eu não posso parar para fazer reunião. Aham. Reunião é outra, É outra pegada aí. é Alguém outra. com quem? Eu não sei, pode fazer com Du, pode fazer com. Enfim. Mas eu preciso atender. Eu preciso atender. Exato.